Paulo, obrigado pelo toque. Boa noite. Quem tá... E aí, não sei se estou na sala certa. Quem é que entrou agora? Eliane. Eu não sei se eu estou na sala certa, que para mim não aparece nada aqui. Qual é seu curso? Gastronomia. Gastronomia? Você tá hoje a primeira aula de gastronomia é comigo mesmo, mas não está aparecendo para você o que? O conceito? Tá O que não aparecendo, aparece? deixa eu ver, os participantes, né? E eu não sei se você está passando o slide, está em Eu 3 estou já. passando os slides, isso. Eles Não, estão tá aqui só na na primeira tela. tela. Não sei se está vendo. Isso. Está na primeira Ele não tela. está caminhando. Você está no grupo de alunos? Estou sim. Então, eu mandei para vocês aí, no grupo de vocês, os slides. Se você conseguir abrir, você consegue acompanhar. Eu estou Certo. na segunda tela aqui, que fala de objetivos da disciplina. Slide 3. Tá, consegui. Agora consegui. Conseguiu ver? Consegui. Tá bom. Obrigada. Boa Estou falando noite. aqui sobre o objetivo. Boa noite. Estou falando aqui sobre o objetivo da disciplina. Então, a gente está vendo aqui, né? São esses conceitos que nós vamos trabalhar aí ao longo do semestre. Então, motivação, comunicação, comunicação interpessoal e relacionamento interpessoal. Vejam que são conceitos assim, bem gostosos de a gente trabalhar, aprender sobre, porque a gente pode usar assim, em benefício próprio, né, no nosso dia a dia. Estresse, qualidade de vida, né? Estrutura aí de processos de grupo, aquilo que eu falei para vocês, existe uma diferença, né, conceitual entre grupo e trabalho em equipe, então grupo e equipe, então a gente vai entender como é que funciona isso, alguns conceitos sobre conceito de atitude, conceito de percepção, então a gente vai absorver esses conceitos aí de uma forma mais elaborada, para vocês poderem entender a diferença entre cada um deles. Poder, liderança, né? E como é que a gente lida com a questão dos processos de mudança, né? Como é que a gente trabalha com isso, que não é tão fácil, tá? Então, aqui vocês vejam, todos esses temas, né, diferenças individuais, as diferenças individuais, elas estão relacionadas aí diretamente à personalidade, né, estrutura de personalidade. Então, a gente vai discutir um pouquinho disso aí nas aulas iniciais. Percepção, emoção, motivação, comunicação, conflito, liderança, e como é que a gente trabalha tudo isso no sistema. O que seria sistema? Seria a organização. Então, essas diferenças individuais dos indivíduos, das pessoas, elas interferem no dia a dia da sua rotina de trabalho, né? No dia a dia da sua rotina organizacional, do seu relacionamento interpessoal dentro da empresa com a pessoa com a qual você trabalha, tá? Então, e aí vocês vão entender o porquê. É legal porque assim, vocês vão entender algumas coisas que acontecem. Por que o fulano tem esse comportamento? Por que o ciclano age daquela forma, né? Por que um tem um temperamento, o outro tem outro. Então, a gente vai começar a entender alguns comportamentos que, assim, que é bem legal isso na nossa rotina do dia a dia, tá? Como vocês viram no semestre passado, né? A gente tem lá as 4 unidades, ok? Dentro de cada unidade nós temos as sessões. Então, nessa disciplina, a gente tem aí a unidade 1, que a gente vai trabalhar o indivíduo, a organização. O que é o indivíduo? Eu vou começar a falar um pouquinho disso sobre hoje, né? Característica, valores, personalidade, para a gente entender um pouquinho esse contexto. Depois a gente vai falar sobre liderança e, na sequência, dentro da unidade 1, sobre motivação. Então, motivação, nós temos os autores. Então, a gente vai trabalhar o conceito teórico, a fundamentação teórica, para você entender o que é a motivação. Depois, na unidade 2, nós vamos trabalhar relações interpessoais. QVT é qualidade de vida no trabalho. Tá? Então, a gente vai trabalhar aqui os relacionamentos na seção 1. Na seção 2 e na seção 3, a gente vai trabalhar
qualidade de vida. Então, nós vamos trabalhar os conceitos, teoria, na unidade 2, e na 3 a gente vai trabalhar as práticas. Tá? Então, a gente vai discutir, vai pesquisar e vai conhecer alguns projetos de qualidade de vida para melhorar justamente aquilo que a gente já viu aqui atrás, né? Veja, dentro de liderança, dentro de motivação, como é que a gente melhora essa questão. Na unidade 3, a gente vai trabalhar aí a questão da negociação, né? Então, por que negociação? Porque se vocês pararem para analisar, a gente negocia o tempo todo, a gente está o tempo todo negociando, né? Então, qualquer relação, ela tem negociação, não é só a negociação de venda, né? Não é só o processo de compra e venda que tem uma negociação. Então, o tempo todo a gente está negociando. Então, é importante a gente entender isso. Como que eu faço isso? Quais são as dificuldades? A questão da ética nessa negociação. A negociação, ela está muito relacionada ao relacionamento interpessoal. Então, isso acaba tendo problemas, né, por conta dos relacionamentos interpessoais. Então, a gente vai entender como é que funciona esse processo. E para fechar aí, nós vamos falar, então, dos conflitos. Vocês concordam que todos esses aspectos que estão relacionados às questões de psicologia, aos relacionamentos, eles acabam gerando conflitos? Vocês têm conflitos na empresa? Não, ninguém. Sempre tem, né? Sempre tem algum querendo ser melhor que o outro. Você tem vários tipos de conflito, não é? Você tem sempre problemas de relacionamento, problemas de poder. Tudo que é casa, na firma, trabalho, em tudo que é canto tem. Exatamente. Você tem conflito em todo lugar. Então, você tem problemas de poder, você tem problemas de postura, nisso entra questões de personalidade, né? Então, assim, tem personalidade X, personalidade Y, e aí acaba tendo aí alguns conceitos, alguns problemas mesmo, né? Então, tem alguns conceitos que a gente vai trabalhar, veja, vocês já ouviram falar em razão e emoção, certo? Sim. O que é razão e emoção? Qual que é a diferença? Já ouviram falar em razão e emoção? Sim. 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 O que vocês ouviram falar? Sim. Qual que é a diferença de razão e emoção? Para mim, a razão a gente talvez use o lado mais racional, né? E a emoção a gente deixa se levar pela situação, né? Pela empatia. A emoção você se deixa se levar pelo sentimento, né? Sim. Então, emoção que eu acho agir por impulso, né? Também, né? Não sei. Porque assim, dentro, uma das emoções, uma das situações é a impulsividade. Então, se você tiver características de ser uma pessoa impulsiva, né? Quem é o impulsivo? O que é impulsividade? É você primeiro falar, primeiro fazer e depois você pensa no que você fez, né? Primeiro você age, depois você pensa. Então, dentro das emoções, uma delas, né, é a impulsividade. Se você age com impulsividade, deixa prevalecer a emoção. Então, quando que você tem conflito, né? Por exemplo, quando existe o predomínio da impulsividade, realmente você vai ter problemas. A pessoa primeiro fala, às vezes ela ofende, às vezes ela briga sem necessidade. E depois que passou, ela vai ver que já foi, agora já foi, né? Então, houve o predomínio da emoção. Então, veja, por que eu perguntei, né? Todos nós temos a questão da razão e a questão da emoção, é isso mesmo que vocês falaram. A razão, quando há o predomínio racional, né? Então, a gente brinca e fala assim, você pensou com a cabeça, né? E a emoção é quando você pensa com o coração, né? Então, assim, todos nós temos razão e emoção. Algumas pessoas têm o predomínio da razão. As pessoas são mais racionais, elas pensam antes de fazer,
na hora de tomar alguma atitude, elas são mais assim reflexivas, né? Elas param, analisam, pensam. E tem pessoas que elas têm o predomínio da emoção. Então, elas deixam o sentimento entrar na frente. Né? Então, por exemplo, eu tenho que demitir uma pessoa. A pessoa vai ser desligada, eu vou chorar junto com a pessoa, né? Eu tenho que demitir uma pessoa, eu vou fazer uma análise do perfil dessa pessoa para ver se realmente tem essa... ela tem o perfil de ser desligada, não tem, seria outra pessoa. Então, assim, razão e emoção. E tudo isso, gente, leva a conflito. Então, por isso que a gente vai trabalhar aqui na unidade 4 a questão dos conflitos no ambiente organizacional. Porque, assim, o local que tem maior conflito é na empresa. E aí eu já vou explicar um pouquinho para vocês o porquê, né? Por questões de valores. Né? Então, os valores diferem entre as pessoas e aí acabam gerando conflitos. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, nesse slide aqui, ó, eu estou no slide 5, né? Eu estou apresentando aqui para vocês as 4 unidades. Então, nesse slide aqui, vocês têm aqui um panorama assim, mais geral, né? Mais abrangente do que a gente vai trabalhar aí ao longo desse semestre. Tá? Mas, dentro disso, a gente vai ter um desmembramento aí desses conceitos. Nesse outro slide, vocês receberam um calendário acadêmico? Sim. Receberam? Sim, né? A Mariana encaminhou por e-mail. Vocês olharam com calma lá? Por que eu coloquei isso na nossa aula, gente? A gente tem aula de segunda-feira. E aí nós temos 3 feriados na segunda-feira. Então, a gente precisa tomar bastante cuidado aí com o conteúdo, não faltar, acompanhar. Eu vou ter que dar uma puxada em algumas aulas para a gente poder avaliar aqui, né? Acompanhar. Então, se vocês... Aqui no próximo slide, eu até coloquei aqui, olha, as provas, elas acontecerão na semana de 1 a 10 de outubro, tá vendo? Então, se vocês contarem aqui, ó, nós teremos 4 aulas antes das provas. Tá? Então, vocês vão ter 4 aulas, a gente já vai ter prova. Então, seria legal, assim, acompanhar essas 4 aulas, não perder nenhuma, porque a gente já vai ter aqui, logo na semana de outubro, aí, uma primeira avaliação. Então, a gente vai ter que dar uma acelerada aí nesse processo para poder aqui, né, fazer essa abordagem aqui. A gente tem alguns trabalhos aí que vão ser ministrados ao longo aí do semestre, e um deles aí depois com calma, aí vão ver para a semana que vem, a hora que tiver todos os alunos, a gente já vai dividir em grupo e aí a gente vai fazer um seminário, uma apresentação em grupo. Eu vou dividir, a semana que vem eu já trago os temas, tá? E aí a gente já vai fazer o trabalho em grupo, mas aí com a apresentação, não só a entrega teórica. No semestre passado a gente fez essa organização, mas acabou entregando só o teórico. A gente vai fazer o seminário mesmo. Então, dentro da avaliação, a gente tem aí as avaliações que vocês terão que fazer, aquelas que valem os pontos, a prova e um trabalho maior, valendo mais pontos de seminários, tá? Então, aqui era mais o que eu queria falar para vocês, assim, de modo geral, sobre o semestre. Alguma pergunta? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Não? Tudo bem? Alguma pergunta, gente? Não, professora, tudo tranquilo. Não? Tranquilão. Ô, professora. Oi? Vai ser só 2 semanas de aula remota? Aí depois já volta presencial, é isso? Depois já volta, isso. A previsão Mesmo, é para setembro. Independente do que disser o governo. Se pode ou não voltar, vai voltar daqui 2 semanas. Veja, olha a pergunta que você está me fazendo, isso é muito grave, né? Porque, assim, quem determina é o governo, é o MEC, né? Uhum. Então, assim, dentro de um planejamento, a proposta é retomar em setembro, tá?
Quando, professora? Agora, assim, se o MEC vai soltar alguma coisa lá na frente, eu não consigo te responder, né? Entendeu? Porque a gente continua na mesma dinâmica. Eu acho que agora, numa proporção menor, né? Eu não sei se vocês estão acompanhando aí os jornais e parece que a gente está saindo aí da zona mais complexa, né? Da zona vermelha. Eles já estão liberando num horário maior o comércio, então assim, parece que as coisas estão caminhando um pouco melhor do que no semestre passado, né? Agora, no que se refere ao governo, é complicado, porque assim, eles soltam uma medida, uma orientação, uma legislação de um dia para o outro, então a gente fica meio que a gente precisa entender que a instituição não pode agir contra, né, o governo, entendeu? Assim, não posso brigar e bater de frente com o MEC, né? Sendo que o MEC é a instituição, né? A entidade superior na área da educação. Não sei se eu te respondi o que você queria saber exatamente. Eu entendi. Tá? Obrigada. Professora, a previsão de volta seria dia 7 de setembro? Então, isso que eu falei para vocês. Lembra que eu falei agora? Acabei de falar. A gente tem 3 feriados aí de segunda-feira. 7 de setembro é um feriado, né? Seria né? Mas seria a partir de 1º de setembro, né? Entendeu? As voltas da aula. Agosto seria online, né? Essas 2 aulas. No nosso caso, online. E aí, depois, a partir de setembro, presencial. A partir do dia 1º? Eu acredito que sim. Precisamos ver aqui. Tudo bem? Tudo bem. Perguntas? Nenhuma? Gente, eu vou entrar aqui, então, eu vou falar um pouquinho, conversar um pouquinho aqui de alguns conceitos. Eu acho legal aqui vocês entenderem. A partir da semana que vem, a gente já começa com a aula mesmo, com algumas... já começa com matéria, né? Então, eu trouxe aqui alguns conceitos. Não vou me estender muito, hoje é o primeiro dia, então, assim, só para vocês poderem entender aí o processo, o conteúdo que a gente vai trabalhar, né? A disciplina de comportamento organizacional, ela está muito relacionada à psicologia, né? E a psicologia, ela tem um conceito meio padrão, né? Que a gente utiliza até em qualquer aula de psicologia, na primeira aula a gente traz esse conceito, que é assim, é a ciência que estuda, né? Então a psicologia ela é responsável, ela é a ciência responsável que estuda o comportamento, certo? E os processos mentais, né? Então vocês vejam, a psicologia ela estuda o comportamento. E a disciplina que a gente vai cursar agora, fala sobre comportamento organizacional. Então, para que você entenda o que é o comportamento, eu preciso te trazer alguns conceitos de psicologia para você poder entender como que o comportamento do ser humano, o comportamento do indivíduo, interfere no ambiente organizacional, né? Aqui eu tenho 2 conceitos, então veja, a psicologia é a ciência que estuda o comportamento e os processos mentais. O que seria comportamento? Tudo aquilo que envolve, né, comportamento, postura, tudo aquele comportamento que você tem, tanto na sua vida social, no próximo slide, eu já vou dar a definição de comportamento para vocês. Tudo aquilo que está relacionado a comportamentos que a gente chama de normais, e aí a gente vai entender o que seria um comportamento patológico. Então, assim, o que está dentro de uma normalidade, o que é esperado
e que esteja dentro de uma normalidade e o que é patológico. O que é o termo patologia, né? Em psicologia, é tudo aquilo que está fora do normal. Então, a gente chama de patologia, em psicologia a gente chama de patologia tudo aquilo que é relacionado a um problema, uma doença, um comprometimento, tá? E a gente vai avaliar, entender esse comportamento dentro da vida social, profissional e afetivo, nas emoções. Então, as pessoas têm comportamentos diferenciados também no seu ambiente afetivo, nas suas relações afetivas, né? Os processos mentais são os processos que estão relacionados à percepção. O que é percepção? Aquilo que você percebe que está acontecendo. Tem gente que tem uma percepção mais aflorada, tem gente que tem uma percepção menos aflorada, né? Demora mais para perceber o que está acontecendo. A percepção, por exemplo, a gente usa muito percepção no clima organizacional, né? Cognição é o desenvolvimento, aprendizagem, né? Memória, ok? Emoções. Então, os processos mentais, eles se dividem em percepção, cognição, memória, aprendizagem e emoções, que são os sentimentos. E esses processos mentais, eles interferem no seu dia a dia, eles interferem diretamente naqueles comportamentos ali que a gente vai estudar e que a gente vai avaliar, tá? Então, veja, o comportamento, como definição, é o conjunto de atitudes e reações que uma pessoa tem, certo? Diante de um meio social. Social quando ela está no sentido de que ela está em algum lugar em que ela está se relacionando, né? Então, assim, conjunto de atitudes e reações que a pessoa tem em situações que ela se relaciona. Então, quais são as situações? No ambiente familiar, no ambiente afetivo, no ambiente organizacional, na faculdade, né? Então, ela tem comportamentos diferenciados nesses locais onde ela está se relacionando. Algumas pessoas têm um pouco mais de dificuldade, então, quando a gente fala assim, todas as pessoas têm problemas pessoais, né? Todas as pessoas têm aí a sua carga, tem a sua rotina, tem a sua vida, tem os seus problemas pessoais, financeiros, emocionais, afetivos, né? E aí cada um vai reagir de uma determinada forma. Então a gente já começa a entender que sim, tem pessoas que elas confundem tudo, que elas embolam tudo, né? Então, volto lá, elas são mais ao predomínio da emoção. Então, ela briga em casa, ela chega no trabalho chorando e ela já desconta num cliente e o colega do lado também já acaba interferindo. E tem pessoas que elas são mais racionais. Elas conseguem separar as coisas, né? Então, elas analisam, avaliam e elas conseguem ter essa percepção de locais diferenciados. Isso tem a ver com a sua estrutura de personalidade. Então, eu estou dizendo que assim, tem pessoas que as pessoas, de modo geral, têm as suas diferenças individuais. De acordo com a sua personalidade, ela tem lá valores, ela tem lá atitudes diferenciadas, ela tem a sua estrutura de personalidade, e isso está relacionado também à sua capacidade, né? Então, veja, os valores e as atitudes, eles interferem basicamente aqui, ó, na motivação, na percepção, né? E isso vai interferir diretamente no seu comportamento. A capacidade é algo que está muito ligado à questão da cognição, ao aprendizado, à capacitação, né? Então, veja que são conceitos que a gente vai aprender o significado de cada um deles para você poder entender até mesmo o seu perfil, né? Hoje, se eu perguntar para vocês, considerando esses conceitos, né? Quais são os seus valores? Dentro daquilo
que você tem de valor, quais atitudes que você tem. Como que é a sua estrutura de personalidade? Você conhece bem a tua personalidade? Você conhece analisar a tua estrutura de personalidade? E a partir da tua estrutura de personalidade, o que você tem feito em termos de aprendizagem, de qualificação, de desenvolvimento. Veja que uma coisa está relacionada à outra, né? Que interfere tanto na sua vida profissional como na sua vida pessoal. Eu não sei se está claro ou está confuso, gente? Tá claro, professora. Tá Vocês já viram claro. uma campanha que está tendo, não deixe o seu professor falando sozinho? Já viram essa campanha? Vocês já viram? Não, ainda não. Não, Eu viram? não Não. hoje, né, Aqui. professora, essa campanha. Hã? Começou hoje, né? Nada, menina, sabe? Quem tem filho quem tem filho na escola que está fazendo aula, né? Porque a escola não parou, né? Vocês pararam, mas a escola não parou. Quem tem filho aí no fundamental, no ensino médio, depois eu mando para vocês a figurinha. Tem várias, depois eu mando umas para vocês. A moçada liga a câmera, né? E deixa o professor lá falando sozinho, né? E aí os professores estão fazendo uma campanha. Não deixe o seu professor falando só, depois eu mando para vocês verem. Porque a molecada deixa, né? Então, assim, principalmente ensino médio, segundo médio, terceiro médio, pessoal que faz aula cedinho, né? Então, eles ligam a câmera, vão dormir de novo. E tem essa campanha. Eu estou falando porque eu tenho um filho no ensino médio, então eu sei que está acontecendo aí. Os professores estão fazendo essa campanha. Então, eu vou fazer com vocês também. Não me deixe falando sozinho. Quem quer falar? A Marcelina. Eu prometo que eu não estou dormindo, eu estou bem acordada. Então tá bom. Então tá jóia, Marcelina. Mas vocês estão entendendo aqui os conceitos, gente? Vocês conseguem entender a relação desses conceitos? Sim. A gente não vai aprender Sim. os conceitos hoje, né? Mas é importante, eu acho que é legal, assim, colocar alguns tópicos para vocês começarem a refletir e avaliar algumas coisas. Em psicologia, é legal que, assim, né? Em psicologia, a gente fala o seguinte... tem muitas coisas que você faz porque estava no seu inconsciente, ou seja, você fazia sem perceber. Você faz algumas coisas, você tem alguns comportamentos que você nem percebe que você tem, né? E a partir do momento que você começa a assimilar o conteúdo, entender de onde que surgiu aquilo, avaliar, falar, nossa, olha, eu faço isso, eu respondo daquele jeito. E isso começa a passar a ser consciente, né? E aí você começa a monitorar os teus comportamentos. Então, tem coisas que é legal a gente ver, para ver, assim, o quanto que a gente está fazendo, né? Que está dentro daquilo que é esperado, e o que a gente fazia de errado mesmo, mas a gente nem percebia, a gente fazia de forma inconsciente, né? Tem um conceito que é bem legal, que eu acho legal vocês assimilar, né? Ver se vocês entenderam direitinho, que são valores. Vocês sabem o que são valores? Pessoal, já ouviram falar em valores? Professora, valores, acredito que esteja dentro daquilo que eu acredito, né, como o correto, né, o que vai dos meus princípios, né? Isso, exatamente, aquilo que os valores estão relacionados a crenças, né? E essas crenças, né, o próprio nome está dizendo, aquilo que você acredita, né? Quem mais? Alguém gostaria de falar? Quem falou? Foi o Paulo? Dependendo da religião, cada um acredita numa coisa. Mas veja, eu vou te falar uma coisa. A crença, a gente não está falando de crença religiosa, mas crença no sentido de acreditar, né?
E os valores, então, assim, independente, deixa a religião, a gente não vai abordar a questão da religião, a gente vai falar assim, em que eu acredito, né? O que para mim é importante, né? Então, assim, de onde surgiram esses valores? Né? Então, é importante que vocês entendam, porque, assim, a gente começa lá na família, lá na infância, tá? E a gente termina o raciocínio aqui na empresa, no ambiente organizacional, entendeu? Então, veja, olha aqui no slide, né? Os nossos valores, eles são padrões que estão arraigados e que influenciam quase todos os aspectos das nossas vidas. E esses valores definem as nossas atitudes, tá? Então, por exemplo, julgamento moral, resposta aos outros, compromissos, né, pessoais e organizacionais. Então, o que seriam valores? É aquilo que você acredita. Aquilo que lá atrás, na tua infância, ensinaram para você que era o certo e errado. Tá? Então, por exemplo, o que são valores? Aquilo que você acredita. Então, eu não estou falando de religião. Eu estou falando, por exemplo, assim, olha, você, lá na tua infância, né, ou a tua família, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua avó, a pessoa que te ensinou, né, em psicologia, existem vários autores, né, que dizem isso, né, a teoria fala, né, que a estrutura de personalidade de uma pessoa, ela é formada na faixa de idade de 0 a 5 anos de idade, tá? Então, é nessa faixa de idade que a gente forma a estrutura de personalidade, tá? E a partir daí, por quê? São os valores que vêm da família que vão formar essa estrutura de personalidade. Aí, depois da personalidade, a gente tem aquilo que a pessoa aprendeu, né, que é o que a gente fala que veio do ambiente, e tem também a carga genética, né? Então, junta os dois, genética com o meio ambiente, e forma a estrutura de personalidade. Então, veja, o que são valores? Aquilo que ensinaram para vocês que é o correto. Então, olha, ser responsável, ser honesto, não mentir, não roubar, não... que mais? Quem pode dar algum exemplo aí? Ser idôneo, não pegar o brinquedo do amiguinho porque não é seu, pedir emprestado, tudo isso são valores. Alguém tem mais algum? Ter empatia ao próximo. Hã? Ter empatia ao próximo. Oi? Ter empatia ao próximo. Ter empatia, e isso mesmo, se colocar no lugar do outro. Se você aprendeu que é valor, isso é valor. Desde assim, conceitos mais elaborados, mais profundos, até coisas mais simples, tá? Então, tem uma série de coisas assim que você aprendeu lá na tua infância, tá? Então, vou dar um exemplo. Eu sempre dou esse exemplo porque eu acho que ele é bem básico mesmo, que a gente consegue entender. Os valores, eles diferem, né, de família para família. Os valores diferem de pessoa para pessoa. Então, por exemplo, ó, vou dar um exemplo bem simplesinho, né? Mas a gente consegue ver isso bem claramente. Tem família que na hora das refeições, para a família é muito importante sentar todo mundo na mesa e comer, fazer as refeições juntos. Não tem? Tem famílias que, assim, o importante é comer. Se você vai comer de pé, sentado, na cama, no chão, o importante é você comer. Não precisa estar todo mundo junto, você tem que comer. São valores. Entenderam a diferença? Sim. Ou não? Ou ficou complicado? Entenderam? Entendi. O que mais? Sim, professora, entendi. Tá claro? Então, o que acontece? Tá bem claro. Quando a gente fala de valores, então, é tudo aquilo que a gente acredita, que nos foi ensinado que é o correto e que a gente acredita. Aí eu pergunto assim para vocês, aí você aprendeu lá que você é idôneo, que você é correto, que você precisa ser honesto.
e aí você entra para trabalhar numa empresa que faz tudo ao contrário daquilo que você aprendeu. Existe aí um conflito de valores. Entenderam? Tá? Então, Sim. aquilo que para você aprendeu que é o correto, você vai trabalhar num determinado local e você vê que as pessoas te orientam a fazer o contrário, né, daquilo que você aprendeu que era o certo. Então, por exemplo, olha, você aprendeu lá os seus valores. Olha, você tem que ser honesto, você não pode enganar as pessoas, você tem que se colocar no lugar do outro, você precisa ser idôneo, né? E aí você entra para trabalhar numa empresa, por exemplo, que a pessoa fala assim para você, olha, vou dar um exemplo assim, bem generalizado. Olha, você vai entrar numa área comercial. Então, assim, chega lá para trabalhar, a pessoa fala assim, olha, você tem que vender, ok? Se eu vou entregar o produto, não vem ao caso, né? Mas você tem que vender. Então, você se vê fazendo algo que vai contra aos seus valores. Ficou claro isso? Sim. Entenderam a linha de Sim. raciocínio? E às vezes isso conflita, isso gera um conflito. Então, veja, quando a gente fala conflito, não é só conflito de relacionamento. Às vezes você tem um conflito com você mesmo e você não entende de onde que surge esse conflito, né? Às vezes você vai almoçar com um colega e você tem alguns pontos de vista, algum modo de pensar e o teu colega pensa totalmente diferente. Então, existe ali um problema de valores. Aquilo que para você é importante, para ele não é, e vice-versa. Gera um conflito ali também. Entenderam? Então, muitas vezes, né? Então, como está aqui, voltando para o slide, nós somos motivados e nós tomamos as decisões com base naquilo que a gente acredita e naquilo que a gente valoriza. Vocês percebem? Vocês conseguem entender? Fazer essa linha de raciocínio? Sim. Entenderam? Sim, professora. Tem muita coisa assim que você decide, que você tem toma decisão, que você toma uma atitude que está ligado aos seus valores. Então, assim, faça uma reflexão, né? Quais são os seus valores? O que para você é importante? Né? O que você valoriza como sendo primordial, como sendo importante, que você não abre mão. Entendeu? Então, são esses valores que vão te levar às ações, né? São esses valores que, muitas vezes, olha, os valores são profundos, principalmente aquele que veio lá da infância. Muitas vezes esses valores são profundos e emocionais e dificultam até a sua forma de mudar, né? Então, eles impedem a sua mudança, tá? Imagina isso, então, dentro do ambiente organizacional, o quanto que isso não interfere no dia a dia do seu trabalho, no seu ambiente organizacional. Então, é isso que a gente vai, justamente isso que a gente vai tratar aqui nessa disciplina, né? Os valores representam, então, para fechar, né? Representam convicções básicas, aquilo que você acredita. Então, convicção é uma crença. Um modo específico de conduta, que é pessoal ou social, preferível, né, a um modo de conduta contrário. Então, é aquilo que você, uma convicção que você tem, aquilo que você acredita, que na sua concepção é socialmente adequado, só que ele acaba entrando em conflito com um outro ponto de vista de outra pessoa, tá? E aí onde surgem os problemas, né? Então, os valores se manifestam a partir das crenças do que é verdadeiro para um ou para o outro. Então, o que é verdadeiro para um pode não ser para o outro, tá? Tudo isso a gente vai discutir assim de forma mais profunda. A gente vai fazer exercício, vai fazer autoavaliação. Então, vamos dar uma dinamizada nisso, né? Para a gente poder fazer a aula e fazer uma autorreflexão aí também, né? De que forma que a gente pode melhorar no relacionamento, né?
De forma geral, então, os valores, eles acabam interferindo nas atitudes, tá? Então, o teu comportamento, né, aquilo que você acredita, ela acaba interferindo no teu comportamento, no teu resultado. Então, por isso que a gente começa a avaliar. Tem pessoas que elas são mais, têm mais iniciativa, elas querem resolver as coisas, querem ir para cima, né? Progride, quer mudar de emprego, quer aumentar o salário, quer comprar um carro, enfim, tem gente que é mais ambiciosa. Tem outras pessoas que não têm tanta ambição. Então, para ela ter aquela concepção, ter o que ela acredita que é o suficiente, não está relacionado à ambição. E aí a gente começa a perceber os diferentes tipos de perfis, tá? E personalidade aqui para fechar, né? O que é a personalidade? Na verdade, é só uma introdução, né? Depois a gente vai ver isso de forma mais elaborada. Personalidade é um conjunto de características marcantes, traços, que compõem a individualidade de cada pessoa. Então, cada um tem a sua personalidade, tá? Então, são características psicológicas que estão relacionadas à forma como a pessoa pensa, sente e como ela interage com o outro, tá? Então, a tua estrutura de personalidade, ela é uma organização dinâmica, ela envolve o teu aspecto cognitivo, ou seja, a forma como você aprende, aquilo que você agrega, aquilo que você desenvolve, ela envolve o teu afetivo, o teu aspecto fisiológico e o seu morfológico. Então, a estrutura de personalidade, ela forma, lembra que eu falei lá atrás? A estrutura de personalidade, ela é formada na faixa de idade de 0 a 5 anos, tá? E ela tem, quando nasceu, você trouxe uma carga genética, então, muitas características da sua personalidade, elas são genéticas, você herdou, ou do pai ou da mãe. Quantas pessoas não falam assim, alguma coisa que você não gosta na sua mãe, que você fala, minha mãe tem essa característica. De repente, num determinado momento, você se vê fazendo exatamente o que ela fazia. Alguém já passou por isso? Já passaram, gente? Oi? O tempo todo. Eu faço isso muito com os meus filhos, na verdade. É até engraçado. Todo dia eu penso nisso. É engraçado Quem até tá olhar a Marcelina. Não, aqui é a Giovana. É engraçado até a análise que a gente acaba fazendo, né? Comparando o que parece, o que não parece, o que é totalmente controverso ou diferente do que você faria ou de como você agiria na situação. E eu tenho um casal, e eles são exatamente o inverso. Um é a minha personalidade escrita, e o outro é exatamente tudo o que eu não sou e não faria. Então, você sabe que tem uma teoria não vou entrar aqui nesse mérito, né? Mas tem umas coisas muito legais, assim, à medida que vocês forem se interessando, eu vou dando aí uma referência para vocês. Mas você sabe que tem um autor que ele fala exatamente isso, né? Que a criança chama análise transacional, é uma teoria de psicologia muito legal. E ele fala exatamente isso, que a criança, ela, dentro quando ela está formando a estrutura de personalidade, ela tem um modelo. Ela pega uma pessoa como modelo. E aí ela vai definir se ela vai ser exatamente igual ou se a criança, tá? Na faixa de idade ali de 0 a 5. Ou ela define que ela vai ser exatamente igual, ela toma como figura modelo e ela faz exatamente igual, ou ela define que ela vai ser exatamente oposto. É justamente isso que você falou dos seus filhos, entendeu? Cada um tomou uma decisão. E é muito legal isso. Em análise transacional, você tem isso muito bem fundamentado. E depois eu te dou umas coisas para ler, bem, bem interessante. Ah, legal. Mas a gente se pega fazendo, né, com os filhos, às vezes, algumas coisas que os pais faziam que a gente não gostava e a gente acaba repetindo. É verdade. É isso mesmo. Então, gente, dentro
Peraí que deu uma travada aqui. Então, aqui o último slide. Então, o comportamento organizacional, né, para dar uma encerrada, que a gente não vai conseguir falar sobre todos esses assuntos, eu queria só mostrar para vocês alguns aspectos, algumas definições, alguns itens que a gente vai abordar aqui ao longo do semestre, né? Então, quais são os temas? Sobre o que a gente vai falar? A gente vai falar sobre motivação, a gente vai falar sobre comunicação, sobre poder, né? Liderança e poder vão caminhar juntos ali, sobre a questão comportamental. Né? Oi. Você acha necessário anotar todos esses comportamentos organizacionais ou não tem necessidade? Eu não ouvi o que... Quem está falando? Aqui é a Giovana, tá me ouvindo? Eu vou aumentar aqui um pouquinho, pode falar de novo. Então, eu perguntei... Giovana. Tá me ouvindo? Agora tô. Ah, tá. Eu perguntei se tem necessidade de anotar todos esses comportamentos organizacionais ou se não tem necessidade. Cortou o Giovana. Ele, conforme você vai falando, ele vai cortando a fala. Precisa copiar tudo isso? Ela quer saber se precisa copiar essa parte do comportamento organizacional. A parte do comportamento organizacional, o que ela quer saber? Se precisa copiar. Gente, eu não tô conseguindo ouvir, peraí. Professora, não tem esse slide que a senhora está dando agora, comportamento organizacional, onde está escrito motivação, estrutura? Ela quer saber se ela precisa copiar tudo isso. Ela precisa saber se o quê? Se precisa copiar? Isso, Pro. Ela quer saber se precisa copiar. Não precisa copiar. Quem está perguntando? Eu, professora, Giovana. Então, Giovana, você recebeu o material? Ah, sim, verdade. Você não esquece. Obrigada, pessoal. Obrigada, professora. Você tem o... Eu mandei esses slides no grupo. Eu tinha esquecido completamente. E aí você guarda, se você conseguir salvar, puxar aí de alguma forma, aí você já deixa esse material com você, entendeu? Não precisa não. Tá bom, obrigada. Tá? É que estão falando, eu não sei se é o meu microfone aqui, vocês estão falando e ele corta e eu não consigo entender a frase toda. Então, aqui, só para encerrar, gente, dentro da disciplina, né, de comportamento organizacional e negociação, então a gente vai falar sobre motivação, comunicação, comportamento, poder anda junto com liderança, né? Aprendizado está ligado à questão da cognição, à questão de qualificação. Então, a gente vai entender ao longo do semestre, uma disciplina bem gostosa, bem prática, né? Vou trazer alguns exercícios, algumas coisas diferentes aí para a gente poder dinamizar mais, né? Para a gente poder exercitar e entender, praticar mais, para que a gente entenda o comportamento organizacional dentro, né? O comportamento humano dentro do ambiente organizacional, tá? Então, é isso que a gente vai falar e que a gente vai tratar aí ao longo desse semestre. Tudo bem, gente? Perguntas? Professora, é a Marcelina, me ouve? Oi, me ouve? Eu acessei o AVA para dar uma olhada e ver se já havia necessidade de adiantar alguma matéria. E não localizei essa matéria para estudo e nem livro para iniciar a leitura. Ela vai ser colocada logo mais ou não? É algo que vai ser só relacionado... Mas você vai eliminar a matéria, é isso? Não é eliminar a matéria. É como nós fazíamos no semestre passado.
fazer o download do livro para leitura, para acompanhar as aulas, os exercícios no AVA, e eu não localizei a matéria lá para estudo. Então, não está disponível mesmo. Ainda não está. Eu acredito que entre amanhã e quarta ele vai aparecer. Aí eu dou um toque para vocês. Assim que liberar, eu dou um toque para vocês. Também não está aparecendo? Não. Só tem 4 matérias lá, fora a primeira matéria. A da senhora, né, no caso. Dos E outros, aqui tudo. aqui não aparece. Aqui não aparece a minha? Não Isso. aparece a sua, a primeira aula. O ED Cultural também não. E as do Fábio aparecem? Todas aparecem, menos a da senhora. Ah, então tá bom. Eu vou até anotar aqui, ó, que eu vou falar com a Mariana, tá? Para perguntar por que a minha não tá aparecendo, porque ela também não tá aparecendo para mim. Então, se eu não me engano, eu ouvi a Mariana falando. Presença, essas coisas depois, né? Oi? Se eu não me engano, eu ouvi a Marina falando no grupo que a senhora iria postar depois a matéria, né? Que não está aparecendo lá para gente. Então, por isso que eu até mandei os slides para vocês entenderem aqui, para vocês terem a linha de raciocínio, né? Mas eu vou ver com ela, porque que às vezes é um problema do sistema, entendeu? Então, ela dá um toque para o pessoal lá da área de TI e amanhã já aparece. Mas fiquem tranquilos, que aí eu já mandei os slides e aí, a partir de amanhã, então, eu vou acompanhando junto com ela e a gente vai se organizando para fazer as atividades, os exercícios, o que eu puder adiantar para vocês, ok, sem problema nenhum. Mas eu já vou dar um toque. Foi bom vocês me falarem, porque daí eu dou um toque para ela ver com a área de TI, para ver se é alguma coisa do sistema mesmo. Ok? Tudo bem, gente? Ok. Bem. Ok. Uma pergunta, alguém gostaria de falar alguma coisa? O que vocês acharam da matéria? Diferente do pessoal que fez RH, é uma matéria completamente diferente do que vocês fizeram. A que a gente fez no semestre passado, ela era bem teórica, bem... Oi? É diferente, né? Você tá estudando gastronomia, entrar na parte da psicologia. Mas é muito bom, você vai achar muito legal. Quem está falando? A Eliene. Oi, Eliene. Porque você vai usar, na verdade, você precisa só associar, que assim, não é psicologia, mas são os conceitos da psicologia para você utilizar no dia a dia do seu trabalho. Então, ok, você faz gastronomia, mas você vai precisar entender esses conceitos para lidar com as pessoas no seu dia a dia, entendeu? O objetivo é esse. O objetivo é esse. Facilitar o teu relacionamento, entendeu? Entendi. A ideia é essa. É um conceito que ele é bem interessante, assim. Né? Gente, tudo bem? Alguma pergunta? Gostariam de falar alguma coisa? Tranquilo? Gostaram? Tranquilo. Tudo certo. É bem gostoso. Tranquilo. Eu estou disponível no WhatsApp, se vocês precisarem para alguma coisa, para tirar alguma dúvida. Pessoal da gastronomia, não responder de imediato. Às vezes eu respondo na hora, às vezes eu estou em atendimento ou em alguma outra atividade, eu não posso responder na hora, mas deixa ali que, assim, por exemplo, se eu estiver em atendimento na clínica, eu não posso responder na hora do atendimento. Tem que terminar o atendimento para eu poder te responder. Mas eu respondo depois, tá? Então, podem mandar e-mail também, fiquem à vontade. Mas o WhatsApp a gente se fala assim bem rapidinho. Só se eu estiver ocupada mesmo, que eu não posso responder ali de imediato, eu depois de um tempinho respondo. Tá bom, gente? Tudo bem? Tudo. Tá bom.
Então tá joia, gente. Obrigada pela atenção. A gente vai se ver toda segunda. Para a semana que vem, eu já vou mandar o material, já vou adiantar para a gente já ir providenciando algumas coisas para a aula, tá bom? Para que vocês façam antes da gente se preparar para a aula. E qualquer coisa que vocês precisarem, estou por aqui, tá bom? Tá bom. Um abraço para vocês. Boa noite. Obrigada, Tchau. gente. Obrigado, professora. Tchau, tchau. Obrigada, tchau. Obrigado, boa noite. Boa noite. Tchau, professora. Boa noite. Tchau, professora. Boa noite. Tchau, Boa noite a todos. obrigada. Tchau, professora. Boa noite. Boa noite, Obrigada. turma. Tchau. Boa noite, professora. Tchau. Boa noite.